Sejam bem-vindos à leitura do livro dos Salmos. Salmo 39. A vaidade da vida. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço. Não abra os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te mudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Amados irmãos em Cristo Jesus, o Salmo 39 se inicia sob uma atmosfera de tensão palpável, onde o peso do silêncio não reflete a tranquilidade de um lago sereno, mas a pressão tectônica de um vulcão prestes a entrar em erupção. É o silêncio da repressão agonizante, um estado de espírito onde a alma humana, brutalmente confrontada com a própria finitude e com a aparente escandalosa injustiça da existência, tenta desesperadamente amordaçar a dor para não pecar contra o Criador. O salmista Davi, neste momento de sua jornada espiritual, não se encontra reclinado nos pastos verdejantes e junto às águas de descanso descritos no Salmo 23, mas atravessa o vale da sombra da morte, onde a pressão é interna, visceral e perigosa. Ele começa narrando uma resolução firme, quase estoica, de vigiar os seus caminhos para não prevaricar com a língua. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfriarei a minha boca, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Esta determinação não é um mero exercício de disciplina social, mas um ato de sobrevivência espiritual. Ela ecoa profundamente o sábio e severo conselho da Epístola de Tiago, que nos lembra com imagens vívidas que a língua, embora seja um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas. Tiago compara a língua a um fogo, um mundo de iniquidade, capaz de incendiar toda a carreira da existência humana, sendo ela mesma inflamada pelo inferno. Ele adverte que aquele que não tropeça no falar é, de fato, um varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Davi, como um homem segundo o coração de Deus, sabia intuitivamente que, no calor da provação e sob o chicote do sofrimento, as palavras tendem a ser brasas de imprudência, lançadas sem controle. O rei poeta estava plenamente ciente de que, diante da prosperidade dos ímpios, um tema recorrente na literatura sapiencial e que também atormentou profundamente o levita Asaf no Salmo 73, a tendência natural e carnal do coração ferido é questionar a justiça e a bondade divinas.
Quando vemos aqueles que desprezam a Deus crescendo em riqueza e saúde, enquanto o justo padece, o grito de "por quê?" sobe à garganta. Asaf confessou que seus pés quase vacilaram ao ver a prosperidade dos perversos, pois eles não têm aperto à sua morte, e o corpo deles é forte. Davi, sentindo essa mesma dissonância cognitiva entre a sua teologia e a sua realidade, impõe a si mesmo um freio, uma mordaça literal em sua boca, do hebraico mashon, determinado a suportar a angústia sem emitir um som que pudesse ser interpretado pelos inimigos como fraqueza ou, pior, como rebelião contra o Deus que ele servia. Ele sabia que os ímpios estavam à espreita, prontos para usar qualquer lamento seu como munição para blasfemar contra o Senhor. Portanto, seu silêncio tinha uma motivação zelosa: proteger a honra de Deus, mesmo ao custo de sua própria sanidade emocional. Contudo, o silêncio humano tem limites intransponíveis quando a alma está em chamas. A antropologia bíblica nos ensina que o homem não foi desenhado para carregar o peso da dor sozinho, nem para represá-la indefinidamente. Assim como o profeta Jeremias, em um momento de crise vocacional e perseguição, tentou calar-se e não mais mencionar o nome do Senhor, ele logo descobriu que a palavra de Deus e a verdade de sua situação eram como um fogo preso em seus ossos. Jeremias confessou: "Estou cansado de sofrer e não posso mais." De maneira semelhante, a dor de Davi, reprimida pelo silêncio forçado, apenas se intensificou. A estratégia da mudez, longe de trazer o alívio esperado ou a dissipação da mágoa, agiu como uma represa que apenas eleva o nível das águas turbulentas. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me até a respeito do bem, mas a minha dor se agravou. É a natureza inexorável da dor não compartilhada e não levada ao altar da graça. Ela cresce na escuridão do isolamento, fermentando amargura, ressentimento e desespero, até que a estrutura emocional entra em colapso. O Salmo 22, outro escrito de Davi, corrobora essa psicossomática espiritual ao dizer: "Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia." Embora o contexto do Salmo 39 seja o sofrimento e não necessariamente um pecado específico não confessado naquele momento, o princípio é o mesmo: o silêncio horizontal para com os homens, que não se transforma em desabafo vertical para com Deus, é destrutivo. Quando o coração de Davi se encandeceu dentro dele, a temperatura interna subiu a níveis insuportáveis. Esquentou-se-me o coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, acendeu-se um fogo. A meditação, que nas Escrituras é frequentemente prescrita como um bálsamo e um caminho para a paz, como no Salmo 1, onde o homem bem-aventurado medita na lei do Senhor de dia e de noite, aqui serviu, paradoxalmente, como um fole para avivar as chamas da angústia. Ao ruminar sobre a injustiça da vida, a brevidade da existência e o sucesso dos maus, sem a perspectiva da eternidade, a mente de Davi tornou-se um forno de aflição. Ele precisava falar. O silêncio estoico falhou. Mas, diferentemente do que sua carne desejava, que seria talvez uma explosão de ira vingativa contra os ímpios que o cercavam, ou uma litania de queixas contra a providência, quando a represa finalmente se rompe, o que jorra não é blasfêmia, mas oração. Sua fala irrompe em uma súplica de profunda sabedoria existencial e humildade. Ele não pede riquezas para competir com os ímpios, nem vingança para destruí-los, nem mesmo cura imediata para o seu mal físico. Ele pede algo mais raro e precioso: perspectiva. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e qual a medida dos meus dias, para que eu sinta o quanto sou frágil. Esta súplica demarca a transição decisiva do Salmo. Davi deixa de olhar para os lados, para os ímpios, e passa a olhar para o fim, a morte e o encontro com Deus. Esta oração está em perfeita teologia com a súplica de Moisés no Salmo 90, o cântico da eternidade de Deus e da transitoriedade humana, onde o patriarca pede: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. A sabedoria bíblica, tanto para o rei Davi quanto para o legislador Moisés, reside fundamentalmente na aceitação serena e consciente da brevidade da vida. O ser humano, em sua cegueira causada pela queda, vive como se fosse eterno na terra, construindo impérios de areia, acumulando tesouros que a traça e a ferrugem consomem, ignorando a solene exortação de Tiago 4,14.
O irmão do Senhor nos define com precisão cirúrgica. Que é a vossa vida? É uma neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece. Uma neblina não tem substância sólida. Ela é vista, mas não pode ser agarrada e desaparece com o nascer do sol. Davi, no auge da sua dor, busca o alinhamento com essa realidade divina inegável. Ele quer sentir, visceralmente, na fibra de seu ser, a sua própria fragilidade. Por que alguém pediria para sentir a própria fraqueza? Porque é no reconhecimento da fraqueza absoluta que a dependência de Deus se torna absoluta. O apóstolo Paulo, séculos mais tarde, levaria essa teologia ao seu zênite em 2 Coríntios 12, ao aprender que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, levando-o a declarar: quando estou fraco, então sou forte. Davi buscava essa força paradoxal. Ao entender que seus dias eram como palmos, uma medida curta, doméstica e insignificante diante da vastidão do universo, ele estava, na verdade, se libertando da tirania do agora e da inveja dos ímpios. Se a vida é tão curta, o sucesso do ímpio é irrelevante e o sofrimento do justo é passageiro. A perspectiva da eternidade é o único antídoto eficaz contra o veneno da inveja temporal e o desespero do sofrimento presente. A resposta à oração angustiada de Davi, na qual ele pede para conhecer o seu fim, não vem na forma de uma visão mística de glória imediata, mas na forma de uma constatação humilhante, sóbria, porém paradoxalmente libertadora. Eis que fizeste os meus dias como a medida de palmos. A medida da vida humana, sob a ótica divina, não é quilométrica nem astronômica, é manual, pequena, doméstica. O palmo era uma das menores medidas de comprimento usadas pelos hebreus, correspondendo à largura dos 4 dedos da mão unidos. Ao olhar para a própria mão, Davi via a extensão da sua existência. Diante da eternidade de Deus, que é descrita no Salmo 90 como aquele que é de eternidade a eternidade, para quem 1000 anos são como o dia de ontem que passou, a duração da vida humana é como o nada. O profeta Isaías, séculos depois, ampliaria essa comparação ao declarar que, para Deus, as nações são como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Isaías 40:15. Se as nações inteiras são pó, o que é um único homem? Aqui, o texto bíblico nos convida a olhar para a existência através da lente corretiva de Eclesiastes, onde tudo debaixo do sol, separado de Deus, é considerado vaidade, ou hevel no hebraico, um termo que denota um sopro, uma fumaça, um vapor que se dissipa antes que possa ser agarrado. Davi declara com uma certeza esmagadora: na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Esta afirmação funciona como um martelo que destrói a ilusão da autossuficiência e da estabilidade humana. A expressão "por mais firme que esteja" sugere o homem em seu apogeu, no zênite de sua força física, no auge de sua carreira, na plenitude de sua saúde e poder político. Mesmo neste estado que o mundo aplaude e inveja, a sentença divina permanece. Ele é apenas um sopro. Tiago 4,14 ecoa essa verdade com uma precisão cirúrgica no Novo Testamento. Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A negação dessa fragilidade é a raiz de todo orgulho humano. A aceitação dela é o início da sabedoria. A imagem que se segue no verso 6 é ainda mais contundente e visualmente perturbadora. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. O texto original sugere a palavra tselem, que pode ser traduzida como imagem, fantasma ou aparência. O homem não regenerado, focado apenas no horizonte terreno, não vive a realidade substancial. Ele atua num teatro de sombras. Não é a substância, é apenas o contorno vago e passageiro de algo que carece de peso eterno. O mundo oferece um palco iluminado, mas é um cenário de papelão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, captura essa essência ao dizer que a aparência deste mundo passa. 1 Coríntios 7,31. A palavra para aparência é schema,
indicando a forma externa, o cenário de uma peça que muda a cada ato. Os homens se movem com grande importância, realizam tratados, constroem monumentos, mas sem Deus estão apenas encenando uma peça que terminará abruptamente quando as cortinas da morte se fecharem. Eles se inquietam em vão. A palavra para se inquietarem, ramá, sugere um barulho tumultuado, um rugido, uma agitação febril. É o som das bolsas de valores, o clamor das campanhas políticas, o ruído das construções civis. É muito barulho para nada. Eles amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Esta é a ironia suprema do materialismo. O acumular exige um esforço vitalício, mas a perda é instantânea e inevitável. Esta verdade reverbera com força assustadora na parábola do rico insensato, contada por Jesus em Lucas 12, 16 a 21. Ali vemos um homem que dialoga consigo mesmo, o cúmulo do isolamento espiritual, planejando derrubar seus celeiros e construir maiores para armazenar o fruto da sua inquietação. Ele diz à sua alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas a resposta do céu rompe a bolha da sua ilusão. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? A pergunta para quem será fica sem resposta na parábola, assim como no Salmo 39, porque a resposta é irrelevante para o morto. A futilidade da acumulação material é exposta cruamente pelo salmista como um esforço de Sísifo. Toda a agitação humana, todo o barulho das cidades, todas as guerras por território e recursos, quando vistas da perspectiva do fim e do palmo, são apenas ruído e vento. O homem trabalha exaustivamente, sacrifica sua saúde, sua família e sua comunhão com Deus para deixar herança para outrem, muitas vezes para alguém que nem sequer valorizará o esforço despendido, ou pior, que dissipará a fortuna em dissoluções. Isso confirma a tristeza profunda de Salomão em Eclesiastes 2, 18 a 19, onde ele diz: também eu aborreci todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Contudo, ele se assenhoreará de todo o meu trabalho. A incerteza do destino dos bens acumulados torna o próprio ato de acumular uma vaidade e grande aflição de espírito. Diante deste cenário de desolação existencial, onde a vida é curta como um palmo, frágil como um sopro e as conquistas são efêmeras como uma sombra, surge a pergunta central que muda a trajetória do Salmo e, potencialmente, a vida de todo crente que a faz com sinceridade. Agora, pois, Senhor, que espero eu? Esse agora não é apenas temporal, é lógico e conclusivo. Visto que o mundo é um teatro de sombras e a riqueza é uma armadilha incerta, o que resta? Se o mundo é sombra e a vida é sopro, onde ancorar a alma para que ela não seja levada pelo vento? A resposta de Davi é o pivô da fé bíblica, o ponto de virada onde o desespero se transmuta em confiança. A minha esperança está em ti. Esta declaração curta é a âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, conforme descrito magnificamente em Hebreus 6,19. A esperança cristã não é um otimismo vago de que tudo vai dar certo, mas uma certeza teológica baseada no caráter imutável de Deus. Davi retira a sua esperança de todos os depósitos terrenos, da sua saúde que falhava, do seu trono que estava sob ataque, das suas riquezas que ele não levaria, e transfere-a integralmente para o Deus eterno. Ao transferir sua esperança do cenário horizontal, o mundo, a vida, os bens, para o vertical, Deus, Davi encontra o solo firme que sua angústia procurava. Ele percebe que, embora ele seja um viajante e peregrino, ele não é um órfão. O Deus que é de eternidade a eternidade é o seu refúgio. Como Asaf declarou no Salmo 73, 25 a 26. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre.
A esperança em Deus torna a brevidade da vida suportável, pois a vida terrena deixa de ser o tudo e passa a ser o prelúdio da verdadeira vida. Imediatamente, essa nova perspectiva de esperança gera um profundo desejo de santidade e arrependimento. A esperança bíblica nunca é passiva, ela é purificadora, como diz o apóstolo João, e qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Por isso, a oração seguinte de Davi é: livra-me de todas as minhas transgressões. O sofrimento, agora iluminado pela esperança em Deus, deixa de ser apenas uma dor sem sentido e passa a ser um instrumento cirúrgico de purificação. Davi reconhece que o pecado é o verdadeiro problema, a verdadeira tragédia, e não a brevidade da vida ou a perda de bens. A morte física é apenas uma transição, mas o pecado é uma barreira entre a alma e sua esperança. Não me faças o opróbrio do insensato. O insensato aqui, Nabal, não é o ignorante intelectual, mas o tolo moral, o homem que vive na prática do ateísmo prático, aquele descrito no Salmo 14 e no Salmo 53, que diz no seu coração: não há Deus. Davi teme que a continuação do seu sofrimento, ou talvez a sua reação a ele, dê ocasião para que os inimigos de Deus blasfemem. Ele teme que, se eles sucumbirem à amargura, ou se o seu pecado for exposto publicamente, sem a restauração divina, a honra de Deus seja manchada aos olhos dos observadores ímpios. Assim, a sua oração por libertação das transgressões tem uma motivação dupla: o alívio da sua própria consciência e a proteção da glória de Deus. Ele entende que a maior desgraça não é sofrer, mas sofrer em pecado e ver o nome do Senhor escarnecido. Portanto, ele clama por uma libertação espiritual que é superior e prioritária à libertação física. Ele quer ser limpo antes de ser curado. Ele quer ser santo, mesmo que continue sendo frágil. Esta é a marca de um coração que, embora provado pelo fogo, foi refinado e não consumido, encontrando na esperança em Deus a coragem para enfrentar tanto a brevidade da vida quanto a gravidade do pecado. O salmista retorna ao tema do silêncio no versículo 9, mas agora a textura desse silêncio é radicalmente diferente daquela apresentada nos versículos iniciais. Se o primeiro silêncio era uma mordaça imposta pelo medo e pela repressão de uma alma em tumulto, este segundo silêncio é o fruto maduro de uma submissão soberana e reverente. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Aqui, Davi cessa de lutar contra os meios secundários de seu sofrimento, as circunstâncias adversas, a traição dos homens, a fragilidade do corpo, e reconhece a causa primária. Ele vê a mão invisível de Deus por trás de todas as suas aflições visíveis. Não é o acaso cego, não é o determinismo fatalista, nem são apenas os inimigos humanos operando por malícia própria. É o Senhor, em sua providência misteriosa e severa, quem está operando. Esta transição do olhar horizontal para os homens, para o olhar vertical, para Deus, é o que transforma o protesto em piedade. Esta visão teocêntrica do sofrimento é a mesma que sustentou Araão quando, diante do juízo fulminante de Deus sobre seus filhos Nadab e Abiú, a Escritura registra simplesmente: e Araão calou-se. É o silêncio que reconhece que o juiz da terra faz o que é justo, mesmo que o coração humano sangre. É a mesma postura que encontramos em Eli, que, ao ouvir a sentença de destruição sobre sua casa, declarou: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E, supremamente, é o Espírito de Cristo que, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca, submetendo-se não a Pilatos ou a Caifás, mas à vontade do Pai para a redenção dos eleitos. Davi entende que debater com Deus ou justificar-se diante dele é inútil quando a consciência é despertada pela correção divina. Contudo, a submissão teológica não elimina a dor física ou emocional, nem impede a súplica honesta e visceral. A fé não anestesia a sensibilidade humana. Por isso, imediatamente após declarar seu silêncio submisso, Davi clama: tira de sobre mim o teu flagelo, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Há uma tensão santa aqui.
Ele aceita que o golpe vem de Deus, mas pede misericórdia para que o golpe cesse. Isso nos ensina que podemos aceitar a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, orar para que essa vontade inclua o alívio do sofrimento. Davi é brutalmente honesto sobre sua capacidade limitada de suportar a pressão divina. A palavra desfalecido sugere o esgotamento total das reservas vitais. Ele não tenta posar de super-herói espiritual. Ele confessa que está sendo consumido, gasto, exausto. Ele entende a mecânica espiritual da disciplina. Quando, com castigos, corriges o homem por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. A imagem da traça é devastadora na sua precisão. Diferente do leão, que estraçalha abertamente, a traça trabalha no escuro, no segredo, no armário, onde guardamos nossas vestes mais preciosas. Ela destrói lentamente, silenciosamente, mas de forma inexorável e total. A beleza humana, o vigor, a atratividade, tudo aquilo em que confiamos carnalmente, é corroído sob a disciplina divina para que aprendamos onde reside a verdadeira força. Isso nos lembra a advertência solene de que o nosso Deus é um fogo consumidor. Este fogo não é para a aniquilação do crente, mas para a refinação. A disciplina do Senhor, como o autor de Hebreus explica, não parece ser motivo de gozo no momento, mas de tristeza. Contudo, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. A traça destrói o tecido da vaidade para que sejamos vestidos de humildade. Davi vê a sua dissolução física e social não como um ato de crueldade arbitrária, mas a revelação pedagógica da verdade fundamental do Salmo. Todo homem é vaidade. A correção divina despe o homem de suas ilusões, camada por camada, até que reste apenas a verdade nua e crua do ser criado diante do Criador. É doloroso ser despido, mas é necessário para ser revestido da graça. A parte final dos Salmos, nos versículos 12 e 13, é um crescendo de intimidade e desespero santo que rompe todas as barreiras formais da oração. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas. Observe a progressão da intensidade. Primeiro a oração, fala articulada, depois o clamor, grito de angústia e finalmente as lágrimas, linguagem sem palavras. Quando a teologia se esgota e as palavras falham, as lágrimas assumem o púlpito. As lágrimas são uma linguagem universal que o céu compreende perfeitamente e que Deus valoriza profundamente. O Deus que recolhe as lágrimas dos seus santos em seu odre, conforme o Salmo 56:8, e que as registra em seu livro, não é um ídolo de pedra indiferente ao choro de seus filhos. A Bíblia está repleta de exemplos onde as lágrimas moveram o coração de Deus. Ezequias chorou muitíssimo e teve seus dias prolongados, segundo Reis 25. A mulher pecadora lavou os pés de Jesus com lágrimas e recebeu perdão, em Lucas 7:38. Davi sabe que não está falando com um princípio abstrato, mas com um Deus vivo que se compadece. Não te cales perante as minhas lágrimas. É o apelo para que Deus rompa o silêncio do julgamento com uma palavra de conforto. É o reconhecimento de que a presença silenciosa de Deus no sofrimento pode ser interpretada como indiferença, e a alma aflita necessita desesperadamente de uma resposta, de um sinal de favor. Para fundamentar esse apelo emocional, Davi recorre a uma das metáforas identitárias mais profundas e transformadoras de toda a Escritura, porque sou para contigo um estranho e peregrino como todos os meus pais. A preposição é crucial. Ele não é um estranho para Deus, desconhecido, mas um estranho com Deus, convidado. Ele habita na terra, mas a sua cidadania não é terrena. Ele é um hóspede na tenda de Javé. Essa confissão coloca Davi na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11:13, que confessaram ser estrangeiros e peregrinos na terra, buscando uma pátria superior, isto é, a celestial. A terra não é o lar, é uma hospedaria, uma tenda de passagem,
um cenário provisório. Essa teologia da peregrinação tem suas raízes na própria lei, em Levítico 25, 23, onde Deus declara a respeito da terra de Canaã: a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Davi, embora rei de Israel e humanamente dono da terra, reconhece espiritualmente que ele não possui nada. Ele é apenas um inquilino temporário nas terras do grande rei. Pedro, no Novo Testamento, retoma essa identidade com força imperativa ao exortar os cristãos da dispersão como peregrinos e forasteiros a se absterem das paixões carnais que combatem contra a alma, em 1 Pedro 1,11. A consciência de ser um forasteiro altera fundamentalmente a relação com o sofrimento e com a posse. Se somos peregrinos, não nos apegamos demasiado à paisagem que passa pela janela do trem, nem nos desesperamos quando a acomodação é desconfortável. As dificuldades da estrada são suportáveis, justamente porque sabemos que são transitórias e que o destino final é seguro e fixo. O peregrino não constrói catedrais na beira da estrada. Ele arma tendas. Davi invoca a história de sua linhagem espiritual, como todos os meus pais, lembrando que a fé é uma herança de caminhantes. Ele se conecta a Abraão, que comprou apenas uma sepultura na terra da promessa, em Gênesis 23, que habitou em tendas, Hebreus 11:9, esperando a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ao se identificar com seus pais, Davi não está apenas olhando para o passado, mas reivindicando os direitos de aliança. O Deus que cuidou dos patriarcas em suas peregrinações, que foi o escudo de Abraão e o temor de Isaque, é o mesmo Deus que deve cuidar de Davi agora. A lógica é: Senhor, eu sou um hóspede em tua casa, e a lei da hospitalidade exige que o anfitrião proteja o hóspede. É um argumento de aliança. Ele apela para a fidelidade de Deus para com os seus. O sofrimento, a brevidade da vida e a disciplina severa não anulam essa relação. Pelo contrário, elas a intensificam. É justamente porque a vida é um sopro e o mundo é uma sombra que a realidade de habitar com Deus se torna a única substância sólida. O Salmo 39, portanto, não termina com uma resolução do problema do sofrimento em termos humanos, mas com uma redefinição da posição do sofredor. Ele não é uma vítima do acaso, nem um órfão cósmico, mas um peregrino sob a disciplina e o cuidado de um Pai eterno, caminhando através da névoa temporal em direção à luz perene. O pedido final para tomar alento antes de partir não é um desejo de morte, mas um desejo de terminar a jornada com o rosto iluminado pela graça, tendo aprendido a lição da fragilidade e encontrado a força na dependência absoluta. O pedido final: desvia de mim o teu olhar, para que eu tome alento antes que me vá e não exista mais, pode parecer estranho à primeira vista, como se ele quisesse se esconder de Deus. Mas no contexto de um Deus que sonda e disciplina, é um pedido de alívio da intensidade do escrutínio corretivo. É semelhante ao lamento de Jó: por que vão perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Por que me põe por alvo? Jó 7, 20 e 21. Davi pede um momento de respiro, um sorriso divino, um intervalo de misericórdia restauradora antes da morte inevitável. A expressão "antes que me vá e não exista mais" reflete a linguagem fenomenológica da morte no Antigo Testamento, a cessação da vida como a conhecemos na Terra. Mas, lida através da ótica da esperança declarada no verso 7, não é um mergulho no nada absoluto, mas a transição final de um peregrino que sabe que a sua vida aqui é sopro, mas cuja esperança está ancorada no eterno. O Salmo 39 nos ensina que a vida cristã não é uma negação da dor, nem uma estoica supressão de sentimentos. É um diálogo contínuo e, às vezes, agonizante com Deus, onde o silêncio se transforma em oração, a rebeldia em submissão e a desesperança terrena em esperança celestial.
Ele nos convida a aceitar a nossa fragilidade não como uma maldição, mas como a condição necessária para experimentarmos a suficiência da graça de Deus. Como Paulo viria a dizer séculos depois, ecoando a mesma verdade espiritual aprendida por Davi, porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12. O paradoxo do Salmo 39 é que ao abraçar a sua nulidade, o salmista encontra o tudo que é Deus. Ao aceitar que é sombra, ele encontra a luz. Ao confessar que é um sopro, ele respira o espírito da vida. É um convite a deixarmos de tentar eternizar o momento presente e passarmos a investir naquilo que jamais passará, vivendo como forasteiros, que, embora passem pelo vale da sombra da morte, caminham em direção à casa do Pai, onde o peregrino finalmente deixará de ser estrangeiro para ser filho em casa própria. A profundidade do Salmo 39 exige que retornemos continuamente à questão da língua e do coração. Pois a boca fala do que o coração está cheio, conforme ensinou Jesus em Mateus 12:34. A luta de Davi para controlar a língua não era meramente um exercício de etiqueta social, mas uma batalha espiritual de primeira ordem. O pecado da língua é frequentemente minimizado, mas as Escrituras o tratam com severidade letal. Em Provérbios 18:21, lemos que a morte e a vida estão no poder da língua. Quando Davi diz, guardarei a minha boca com um freio, ele está tentando conter uma força capaz de incendiar o curso da natureza. A tensão reside no fato de que o silêncio externo não resolve o tumulto interno. Deus deseja a verdade no íntimo, Salmo 51:6. Enquanto Davi mantinha a aparência de calma, seu interior era um campo de batalha. Isso nos ensina sobre a insuficiência da religiosidade externa. Podemos apresentar uma face serena no culto, podemos cantar hinos de louvor enquanto nossos corações estão gritando dúvidas e acusações contra a providência divina. O rompimento desse silêncio, portanto, foi um ato de saúde espiritual. Foi o momento em que a máscara caiu e o homem real se apresentou diante de Deus. Não é pecado derramar a queixa diante do Senhor. O próprio Salmo 142 é intitulado Masquil de Davi, oração quando estava na caverna, onde ele diz, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. O pecado está em murmurar contra Deus pelas costas, como fez Israel no deserto. A virtude está em lutar com Deus em oração, como fez Jacó no Val de Jaboque. O Salmo 39 é, em essência, o registro dessa luta santa, onde o homem confronta sua dor na presença daquele que pode curá-la, recusando-se a buscar consolo na vaidade dos homens ou na ilusão da autossuficiência. A meditação sobre a brevidade da vida, que permeia o centro do Salmo 39, serve como um antídoto poderoso e indispensável contra a idolatria do materialismo, uma doença espiritual que cega os olhos da alma para a realidade eterna. Quando Davi, inspirado pelo Espírito Santo, declara com sobriedade que os homens amontoam riquezas e não sabem quem as levará, ele está desmantelando o ídolo mais persistente e enganoso da humanidade, a segurança financeira como substituto da providência divina. Esta ilusão que atravessa gerações desde a queda no Éden sugere que o acúmulo de bens tangíveis pode erguer uma fortaleza contra a imprevisibilidade da existência e a inevitabilidade da morte. No entanto, a Escritura, em uníssono, denuncia esta falácia. O profeta Ageu descreve vividamente a futilidade desse esforço humano desconectado de Deus, afirmando que aquele que ganha um salário, ganha-o para pô-lo num saco furado. Uma imagem que reflete a incapacidade intrínseca da matéria de reter satisfação ou segurança duradoura. Paulo, instruindo seu filho na fé, Timóteo, aprofunda essa teologia econômica do reino ao mandar aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que tudo nos dá em abundância para o nosso aprazimento.
A riqueza é classificada como incerteza, não apenas porque os mercados flutuam ou porque a traça e a ferrugem corroem, como advertiu Jesus no Sermão do Monte, mas fundamentalmente porque o dono da riqueza é um sopro. De que vale possuir o mundo inteiro e perder a sua alma? A visão de Davi sobre a vida como uma sombra, no hebraico tzelem, que pode significar imagem ou fantasma, sugere algo que carece de realidade intrínseca. A sombra não existe por si mesma, ela é apenas uma projeção interrompida da luz. Da mesma forma, a vida humana, quando vivida em separação de Deus, é uma projeção vazia, uma pantomima de existência que imita a vida, mas não possui a zoe, a vida eterna e abundante de Deus. Nós caminhamos num palco de aparências, onde títulos, honrarias e possessões são cenários de papelão que serão desmontados ao final do ato. Só ganhamos substância, só nos tornamos reais no sentido ontológico e eterno, quando estamos vitalmente unidos à fonte da vida, o Eu Sou. O apóstolo João, ao contemplar essa dicotomia entre o efêmero e o eterno, afirma categoricamente que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanecer para sempre é o oposto de ser um sopro ou uma sombra que se esvai com o pôr do sol. Portanto, a oração angustiada de Davi para saber o seu fim e a medida dos seus dias é, paradoxalmente, uma oração por permanência e estabilidade. Ele não pede essa revelação por curiosidade mórbida, mas por necessidade de ancoragem. Ele quer sentir, na pele e no espírito, o quão passageiro é, para que, no horror dessa descoberta, possa se agarrar com desespero santo àquele que é eterno, imutável e a rocha dos séculos. É o reconhecimento humilde de que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus 13:14. Esta consciência escatológica não gera passividade, mas uma reorientação radical das prioridades. Essa mentalidade de peregrino liberta o crente da tirania do imediato e da escravidão ao aplauso humano. Se somos sombras que passam, e se a glória do homem é como a flor da erva que seca e cai, 1 Pedro 1:24, então não precisamos vencer todas as discussões para provar nosso valor, não precisamos possuir todos os brinquedos para sentir prazer, não precisamos ser vindicados por todos os homens para ter dignidade. Podemos, com a tranquilidade de quem conhece o juiz de toda a terra, deixar o julgamento para Deus e a herança para os céus, sabendo que uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, está guardada nos céus para vós. 1 Pedro 1:4. A disciplina do Senhor, mencionada com temor e tremor nos versos 10 e 11 do Salmo 39, introduz uma teologia do sofrimento que é profundamente corretiva e não punitiva no sentido final e condenatório para o eleito. Davi clama, quando com castigos corriges o homem. A palavra correção aqui carrega a ideia pedagógica de instrução, de moldar o caráter através da retificação, semelhante ao processo de podar uma videira para que dê mais fruto. João 15:2. O sofrimento não é um acidente cósmico, nem um sinal de que o trono de Deus está vazio. É, muitas vezes, a ferramenta cirúrgica nas mãos do grande médico. Provérbios 3:11-12 nos exorta com ternura paternal. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Esta passagem, citada pelo autor de Hebreus, estabelece o sofrimento do justo dentro da aliança de amor familiar. O sofrimento de Davi, embora agonizante a ponto dele, em sua fragilidade humana, pedir que Deus desvie o olhar, sentindo-se consumido pela santidade perscrutadora de Deus, é, na verdade, um sinal inconfundível de filiação e não de abandono. O pior julgamento que Deus poderia infligir a um homem seria deixá-lo sozinho em seus pecados, entregue às suas próprias paixões infames, Romanos 1:24, prosperando em sua impiedade até a destruição final. O silêncio absoluto de Deus seria verdadeira condenação.
A sua disciplina ativa, por mais dolorosa que seja, é a prova irrefutável de seu envolvimento intenso e zeloso com a nossa santificação. C.S. Lewis observou acertadamente e com grande discernimento espiritual que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. É o seu megafone para despertar um mundo surdo. Davi estava bem desperto, sacudido do torpor espiritual pela mão pesada do Senhor. A metáfora que Davi utiliza é devastadora. Fazes com que a sua formosura se consuma como a traça. A traça não ataca com o rugido de um leão ou com a violência de um terremoto. Ela atua no silêncio, na escuridão, destruindo lenta e imperceptivelmente aquilo que consideramos precioso, belo e digno de exibição. A traça que consumia as delícias de Davi estava, na verdade, operando um livramento, removendo as camadas de distrações que o impediam de ver a Deus claramente. Muitas vezes, em sua misericórdia severa, Deus precisa enviar a traça para as nossas vestes de justiça própria, para os nossos tesouros terrenos, para a nossa reputação social e para a nossa saúde física. Ele remove as delícias, nosso status, nosso conforto ilusório, para que percebamos com horror salutar que elas eram apenas muletas frágeis, caniços quebrados do Egito que perfuram a mão de quem nele se apoia. Isaías 63:6. E não a rocha inabalável. O processo é doloroso. A traça rói devagar, e isso exige uma paciência que só o Espírito pode gerar. Tiago nos lembra dessa perspectiva de longo prazo. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5:11. Jó, que perdeu bens, filhos e saúde, foi levado ao pó e à cinza, não para ser aniquilado, mas para ver a Deus com os próprios olhos e não apenas ouvir falar dele. Jó 42:5. O fim que o Senhor tem em mente não é a destruição do crente, mas a sua restauração em um nível superior de glória e a conformidade com a sua imagem. O Salmo 39 é um instantâneo do processo de cinzelamento necessário para produzir essa obra-prima de santidade. Deus está mais interessado em nosso caráter do que em nosso conforto temporal. Ele sacrifica o nosso bem-estar temporal para assegurar nosso bem-estar eterno. Como o ouro é provado no fogo, assim a fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provada nas fornalhas da aflição. 1 Pedro 1:7, para que seja achada em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ao aprofundarmos a compreensão sobre a traça e a disciplina divina, percebemos que o Salmo 39 nos convida a uma reavaliação radical do que constitui a verdadeira beleza e o verdadeiro valor. Quando o texto diz que Deus faz a sua formosura se consumir, o termo hebraico para formosura ou beleza refere-se àquilo que é desejável, aquilo em que o homem põe a sua confiança e deleite carnal. Deus, em sua soberania ciumenta, não tolera rivais no trono do coração humano. Ele é o Deus zeloso. Êxodo 25. Se a nossa segurança financeira, nossa beleza física, nossa inteligência ou a nossa rede de relacionamentos ocupam um lugar de confiança que pertence exclusivamente a Ele, Ele enviará a traça. Não por ódio, mas por um amor feroz que se recusa a nos deixar contentes com ídolos mudos. Jeremias 9:23-24 nos oferece o contraponto perfeito a essa dissolução dos valores humanos. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor. Quando a traça consome a sabedoria, a força e a riqueza, resta apenas o conhecimento de Deus. E é aí, no deserto da perda, que a alma encontra seu oásis verdadeiro. O Salmo 39, portanto, não é um hino de pessimismo, mas um cântico de libertação. Ele nos liberta da exaustiva manutenção de uma imagem falsa. Se somos sombras que passam, e se a glória do homem é como a flor da erva que seca e cai, 1 Pedro 1:24,
Então não precisamos preencher todas as discussões para provar nosso valor. Não precisamos possuir todos os brinquedos para sentir prazer. Não precisamos ser vindicados por todos os homens para ter dignidade. Podemos, com a tranquilidade de quem conhece o juiz de toda a terra, deixar o julgamento para Deus e a herança para os céus, sabendo que uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, está guardada nos céus para vós. 1 Pedro 1,4. O apóstolo Paulo, que experimentou o espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, permitido por Deus para que não se exaltasse, aprendeu essa lição suprema. Ele rogou 3 vezes para que o sofrimento fosse removido. Assim como Davi pede, tira de sobre mim o teu flagelo. Mas a resposta que Paulo recebeu e que ecoa através dos séculos para todo sofredor cristão foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A disciplina que consome a força humana é o prelúdio para a manifestação do poder divino. Quando Davi diz, estou desfalecido pelo golpe da tua mão, ele está na verdade na posição ideal para ser levantado pela destra da justiça de Deus. A identidade de peregrino, que Davi reivindica no verso 12, pois sou forasteiro contigo e peregrino como todos os meus pais, é a chave hermenêutica que destranca a porta da paz em meio à tribulação. Se a terra fosse o nosso destino final, o sofrimento seria uma tragédia absoluta, um erro de cálculo no projeto do universo. Mas se a terra é uma hospedaria, um lugar de passagem, como sugeriu o próprio Jesus ao falar das muitas moradas na casa de seu pai, João 14:2, e ao nos preparar lugar, então o desconforto do quarto de hotel não define a nossa existência, nem invalida a bondade da viagem. Abraão, o pai da fé, viveu em tendas na terra da promessa, como em terra alheia. Hebreus 11:9. Contente com a promessa futura, recusando-se a construir alicerces permanentes na cidade dos homens, pois aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Davi, embora fosse rei, morando em um palácio de cedro em Jerusalém, espiritualmente ainda habitava em tendas, mantendo a alma nômade de seus antepassados. Ele sabia que sua coroa terrena era corruptível, 1 Coríntios 9:25, e que seu reino político passaria, mas que o reino de Deus é de geração em geração. Essa consciência de forasteiro cria um distanciamento saudável das tragédias e das comédias da vida. O peregrino não se desespera quando a tenda rasga, porque sabe que tem um edifício de Deus, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. 1 Coríntios 5:1. Ele também não se embriaga com o conforto da tenda, sabendo que amanhã a caravana partirá. Pedro, a pedra da igreja, retoma essa identidade vital ao exortar os cristãos da diáspora como peregrinos e forasteiros, a se absterem das paixões carnais que combatem contra a alma. 1 Pedro 2:11. A paixão carnal aqui não é apenas a luxúria sexual, mas o desejo desordenado de fincar raízes profundas no sistema deste mundo, o desejo de ser um nativo da terra amaldiçoada. O Salmo 39 nos chama a viver com as malas prontas e o coração leve. Por fim, a oração de encerramento do Salmo 39, desvia de mim o teu olhar para que eu tome alento, antes que me vá e não exista mais, deve ser compreendida dentro da complexidade da relação aliança divina. Não é o desejo de um ateu de se livrar de Deus, mas o gremido de uma criança sob a vara de correção que pede um alívio momentário. É semelhante ao lamento de Jó. Até quando não apartares de mim a tua vista? Nem me largarás enquanto eu engulo a minha saliva. Davi pede um momento de sorriso divino, um intervalo de misericórdia restauradora, um refrigério, para que tomar fôlego antes da morte física inevitável. A expressão antes que me vá e não exista mais reflete a linguagem fenomenológica da morte no Antigo Testamento, a cessação da vida visível e ativa na terra dos viventes, mas lida através da ótica da esperança inabalada declarada no verso 7, não é um mergulho no niilismo ou no nada absoluto. É a transição final de um peregrino que sabe que sua vida aqui é sopro, mas cuja esperança está ancorada no eterno.
O crente sabe que preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. O Salmo 39 nos ensina que a vida cristã autêntica não é uma negação estoica da dor, nem uma supressão artificial de sentimentos sobre uma máscara de piedade plástica. É um diálogo contínuo, cru e às vezes agonizante com Deus. É onde o silêncio forçado se transforma em oração articulada, a tentação de rebelião se transforma em submissão consciente e a desesperança terrena em esperança celestial. Ele nos convida a aceitar a nossa fragilidade, não como uma maldição a ser escondida, mas como a condição necessária para experimentarmos a suficiência da graça de Deus. Como Paulo viria a dizer séculos depois, ecoando a mesma verdade espiritual aprendida por Davi na caverna de sua angústia, porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:10. O paradoxo do Salmo 39 é que, ao abraçar sua nulidade, o salmista encontra o tudo que é Deus. Ao aceitar que é sombra, ele encontra a luz verdadeira que ilumina todo homem. João 1:9. Ao confessar que é sopro, ele respira o espírito da vida. É um convite perene para que deixemos de tentar eternizar o momento presente, construindo torres de Babel que tocam o céu, e passemos a investir naquilo que jamais passará, vivendo como forasteiros que, embora passem pelo vale da sombra da morte, Salmo 23:4, caminham resolutos em direção à casa do Pai, onde o peregrino finalmente deixará de ser estrangeiro para ser filho em casa própria, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Romanos 8:17. A brevidade da vida, portanto, deixa de ser um terror e torna-se a breve antessala da glória eterna. Reconhecendo a grandeza de Deus, vamos encerrar com uma breve oração. Curva sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos por Tua palavra que hoje nos recorda a Tua grandeza e Tua santidade. Tu és o Deus que reina sobre as águas, que governa sobre as tempestades, que está entronizado para sempre. Dá-nos, Senhor, a graça de viver em constante adoração, reconhecendo que só Tu és digno de glória. Ensina-nos a temer a Tua voz e a alegrar-nos em Tua santidade. Sustenta-nos com Tua força e abençoa-nos com Tua paz. Abençoa, Senhor, cada pessoa que participou desta leitura, bem como seus familiares. Derrama sobre eles a Tua presença, dá-lhes livramento, provisão, saúde e esperança. Que a Tua voz, que é poderosa e majestosa, seja também doce em seus corações, trazendo direção, consolo e alegria. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Amado irmão e amada irmã em Cristo Jesus, se essa leitura e reflexão edificaram a sua vida, compartilhe com outros irmãos para que também sejam abençoados pela palavra de Deus. Deixe nos comentários sugestões de conteúdos bíblicos que gostariam de ver também em nosso canal. A opinião dos irmãos é muito importante para que juntos cresçamos em graça e conhecimento do nosso Deus. Que Ele, por meio de Cristo Jesus, te abençoe ricamente. Amém.